Ellen. Bom dia a todos. Vou ficar um pouquinho aqui, a luz está batendo bem aqui. Meu nome é Ellen Graciosa, eu sou chefe de gabinete do desembargador Saboia, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós temos uma operação que a gente roda lá dentro, né, do gabinete, e agora a gente está escalando, a gente fala, né? Porque tem muitas pessoas que nos procuram para saber como que a gente está operacionando. Contar um pouquinho rapidinho o contexto, né? O desembargador, ele ascendeu tem 3 anos, e aí quando a gente recebeu o desafio, eu recebi o convite para ser chefe de gabinete do desembargador. Eu trabalho com ele há 15 anos, e a gente tinha um desafio muito grande, né? O desembargador ele é vanguardista, então ele já mexia com tecnologia no primeiro grau. A gente já tinha site, a gente já fazia o uso de IA. Então a gente tinha um grande desafio porque a gente tinha aumentado o time, né? O nosso time era de 3 assessores no primeiro grau. Hoje nosso time é composto de 11 pessoas, 11 assessores, e a gente tinha um desafio de aplicar tudo que a nossa bagagem que a gente tinha. O desembargador foi 2 vezes o juiz auxiliar da presidência, uma vez o juiz auxiliar da corregedoria, e implantou 2 núcleos de inovação, que foi o nosso laboratório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E quando ele foi juiz auxiliar, juiz auxiliar e membro do TRE, ele fez a implantação lá também do laboratório. E aí foi nesse movimento da inovação, conhecendo os laboratórios. Eu trabalhei 3 anos em home office 100% aqui em Minas Gerais, e aí eu tinha muito contato com o laboratório o iLab, e aí também em contato com alguns laboratórios aqui, o Iluminas e outros laboratórios, e aí eu conheci a Eduarda Perdigão, que é a atual assessora de inovação. Então, nós temos a Operação Grid, ela consiste em a gente trabalhar com tecnologia e gestão de gabinete. Então, o que a gente vai trazer hoje para vocês, que a gente está tentando abrir ali, é a nossa Wiki. Então, a gente tem uma trilha de conhecimento para que a gente possa trazer todas as metodologias que a gente foi colhendo, né, durante nosso percurso de inovação para dentro de um gabinete jurídico, que assim, a gente ainda não tinha visto essa aplicação na prática, né? Assim, a gente ia nos eventos de inovação, mas a gente não via muito como fazer e aplicar isso dentro de um gabinete, né? Que o nosso core é a entrega de minutas para a entrega jurisdicional. Então, quando a gente ascendeu, a gente fez uma pesquisa em todo o tribunal para ver todas as ferramentas que o próprio tribunal disponibilizava. O desembargador, ele paga algumas ferramentas de IA, alguns já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, a gente compartilha prompts também. E aí algumas coisas era viável fazer o pagamento de plataformas ou de ferramentas, porém a gente pensou em aproveitar o que o próprio tribunal já nos pagava, tinha as licenças, e aí a gente foi fazer as pesquisas para ver qual era a melhor ferramenta para nos atender. Porque muitos falavam, tinha o Trello, porque o que a gente precisava e o que o Grid se baseia é a gente fazer uma trilha de conhecimento para que todos estejam nivelados dentro do gabinete de conhecimento, né? São 11 pessoas e todos têm que estar na mesma página. E aí a gente trabalhava muito em resolver problema, pagar problema, só que a gente não mapeava, né? Então a gente acabava, infelizmente, muitas vezes, dentro de uma outra circunstância, passando pelo aquele mesmo problema, e a gente não tinha que lembrar tudo de novo, como tinha que solucionar, e lá vai nós corrermos atrás do rabo, né? Então, toda vez era nesse sentido. Então, a gente precisava de um mecanismo para equilibrar todas as informações de uma forma prática e uma forma que é colaborativa.
Então, a gente fez a pesquisa, quais eram as ferramentas que o tribunal disponibilizava. A nossa contrato é pela Microsoft. E aí a gente encontrou o Loop, né? A Eduardo Perdigão, ela é especialista em UX, ela está ali no nosso gabinete. A nossa estrutura, assim, eu sou gestora de gabinete, ela é assessora de inovação e os demais assessores, eles ficam destinados a fazer a parte jurídica, a elaboração de minuta. Então, nessas pesquisas, ela achou o Loop, né, a ferramenta da Microsoft, na qual a gente põe todos os nossos POPs, tanto na parte administrativa quanto na nossa parte jurídica. Tudo que a gente faz dentro do gabinete, tudo é mapeado. Então, desde como a gente faz atendimento advogado, porque a gente tem muita demanda, né, um gabinete de segundo grau, que a gente já fazia isso no primeiro grau, mas a gente tem ferramentas de atendimento rápido, né, via agendamento no Teams e também diretamente no WhatsApp. Então, a gente tem o WhatsApp do gabinete, a gente tem o site do gabinete, então a gente tinha que organizar isso. E tudo é mapeado passo a passo. Então, a gente ali tem uma trilha, o desembargador sempre abre o gabinete para estagiários, tanto os do quadro quanto voluntários. Então, a gente precisava de uma forma para deixar ali mapeado tudo que a gente faz, para que a gente não, quando tivesse ou mudança de time, ou quando a gente se afasta, porque a gente também tem a política que todos precisam se afastar, tem que tirar férias, compensatória, desopilar um pouquinho, então a gente não ficar dependente de ninguém. Então, para que a gente não tenha essa dependência, todos ali sabem mais ou menos o que todo mundo faz. Então, eu sou a gestora, porém, quando eu me ausento, e aí abro até um parêntese, recentemente eu fiquei afastado por questões médicas, o gabinete rodou normalmente, né? Porque já tinha uma trilha de como atender às demandas do gabinete. Então, a gente tem delegações, né? Então, tanto da função administrativa quanto jurídica. A gente não concentra matérias, temos assessores que são específicos, que trabalham com aquelas matérias, porém, eles não trabalham só com aquela matéria. Então, a gente tem formas de delegação. E como fazer isso de uma forma organizada? Nada é melhor do que POPs, né? A gente adotou, que é os prontuários de operação. Então, a gente coloca dentro do Loop todos os nossos POPs. Então, desde sessão de julgamento, né, nós temos sessões, lá são 4 órgãos praticamente, né? A Quinta Câmara, da qual a gente pertence, tem a sessão com C cedilha, tem a turma. Então, nós temos que ter protocolos para todos os tipos de situações, né? Então, a gente faz um direcionamento de todas as nossas ações. É um pouco mais complicado só falar e não mostrar para vocês, né? Que a gente está tentando ainda aqui abrir, mas lá a gente coloca os passo a passos de como a gente faz e esse convite para a gente apresentar ao IC a partir de uma visita do desembargador Pedro lá no nosso tribunal, na qual a gente mapeou e mostrou para ele como que a gente faz a recepção de um novo integrante no time. Então, lá é mapeado, primeiro passo, a gente faz o cadastramento. Tem todo o passo a passo para quem que a gente liga, qual que é o setor que a gente liga, o que precisa, quais são os dados que precisa, para a gente não ficar tendo que contar com a nossa memória todas as vezes que a gente tiver que fazer isso. Porque tem procedimento que a gente faz diariamente, tem procedimento que a gente faz a cada 6 meses, tem procedimento que a gente vai fazer depois de um longo período. E aí, para você ficar lembrando lá como foi feito, e os nossos protocolos, a gente sempre fala que eles são vivos. Não é um manual fechado. Eu até vou explicar como que acontece essas manutenções na parte jurídica, que é a qual a gente atualiza mais, né? Porque o administrativo tem quase um protocolo
pouquíssimo se muda, a não ser que tenha uma função ou outra, mas já tem um rito. Agora, o jurídico, a gente tem que sempre estar se adequando, ou com as atualizações, entendimento do desembargador, a descobrir um código diferente, principalmente vocês agora foram para o EPROC, correto? Mas vocês já trabalharam com o PJE, né? Então, vocês conhecem o PJE e né, aquele dilema de lançamento de código, de atualização de produção, essas questões todas. Então, a gente criou um POP, existe um POP, e aquele POP ele é atualizado em tempo real. Se a gente faz reuniões diárias, as nossas dailies, e que a gente chama carinhosamente de chacobolo. E aí eu reúno com o time para que a gente possa fazer as atualizações jurídicas. Se isso impactar em qualquer protocolo ou procedimento que já está mapeado no POP, automaticamente a gente já faz a atualização dentro da plataforma para que a gente não fique com nenhum delay. Principalmente que o nosso time também ele é híbrido, né? Então a gente tem assessor que trabalha em home office 100%. Então, para que ele fique nivelado e ninguém faça coisas dispersas, aí a gente passa na reunião e a gente atualiza no POP, porque qualquer dúvida ele vai lá e tem um material de apoio para saber como que é o passo a passo que deve ser feito. Então, isso no jurídico, isso no administrativo. Então, quando o desembargador Pedro viu, foi essa questão da admissão. Então, a gente tem um rito para receber a pessoa, para que ela não entre lá e fique perdida, e a gente também não sabe, meu Deus, o que tem que lembrar de fazer, o que tem que passar. Então, como nós temos vários órgãos, então, quando a gente faz a admissão, tem o protocolo lá, e eles vão fazendo tem um checklist para ver o que a gente já fez. Aí tem acessos, né? O que tem que dar de acesso, o que precisa de acesso para ela começar a trabalhar. Aí depois a gente faz uma reunião, um chá especial para a gente acolher com o panorama todo da operação do nosso projeto, que foi um projeto e aí hoje é uma operação bem definida, com todas as hipóteses validadas, e agora surgindo novas hipóteses, a gente ainda vai validar que o nosso projeto é baseado nisso, tentativa e erro. Tem um protocolo, a gente tentou, não deu certo, a gente não se apega. Vida que segue, deixa ele para lá e vamos ver o que vai funcionar. Então, facilita muito a gente ter uma UX. Então, abrindo um pouco, hoje a gente tem a Alexia, não sei se vocês já viram falar, a nossa ferramenta de IA, que ela já faz as minutas já entrega junto com o uso das LLMs. Então, assim, até mesmo para capacitações sobre isso, além das capacitações pelo próprio desembargador, pela escola, a gente faz capacitações diárias em relação a isso, né? Então, isso tem todo um protocolo dentro da nossa wiki, porque o que a gente entende é que a gente precisa nivelar todos, tem que ter-se uma rotina para todos saberem se autogerenciar, né? A base também de a gente ter uma wiki é que eu sou a gestora do gabinete num todo, mas cada um tem que ter seu autogerenciamento, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade na entrega das demandas. Então, a gente tem um passo a passo, até de falar assim, olha, quando você entra no gabinete, iniciou seu expediente, o que você tem que fazer? Né? Porque muitas vezes é tanta coisa que você não sabe por onde começar. Então, a gente pede, abre todas as abinhas dos órgãos, porque no PJE são órgãos, né, fracionados. Então, entrou na quinta, veja, a gente tem prazos internos, além do prazo do CNJ e os processuais. Então, por exemplo, liminares, nossa, no gabinete, no máximo 2 dias, e processos, no geral, no máximo 10 dias dentro de gabinete, e a gente monitora isso com o PJR+. Então, o que acontece? A gente tem um passo a passo. Olha, começou seu dia. Abra o órgão. Não, tá, a rede tá na dela, né? Pois é, aí precisaria do VPN para conseguir acessar. Não vai conseguir, gente. Mas ela acessa a web. Olha aqui, ó. A única coisa que não vão conseguir Fernando! é compartilhar a tela Conheço sua dela. voz. Não. Então, entrou no PJE, olha a nossa Câmara, né, que é a principal, que tem mais demanda.
olha ali o que você pode fazer despacho, dê uma olhada, se já é um despacho mais simples, para o processo não ficar muito tempo parado e você não perder aquele prazo de 10 dias, ou olhar uma demanda muito difícil e olhar no 9º dia, porque deu 10 dias, a gente já está monitorando, a gente tem prazos, por exemplo, a gente tem um monitoramento também de mandar um aviso, geralmente a gente manda nas quartas-feiras para falar qual que é os processos que estão no prazo. Então, ali, a gente tenta, de todas as formas, ajudar na gerência, inclusive, do próprio assessor das demandas que a gente está passando. E como o desembargador está sempre interagindo, ele é presidente do comitê de IA, a gente precisa fazer outras demandas também. A Alexia, os nossos assessores foram os que lapidaram a Alexia. Então, a gente precisava ter aquele jogo de cintura, de fazer as entregas, as demandas, que é o quantitativo de minuta, que geralmente o jurídico, a gente sabe que parece que fica focado só naquilo, né? Ah, é só a entrega de minuta? Ok, mas um gabinete ele não funciona só assim, principalmente do desembargador. Então, eu sempre falo, quando a gente apresenta a operação e a WIC, isso não quer dizer que vocês vão replicar na íntegra tudo que a gente fez, ou que tudo que esteja na nossa WIC vai fazer sentido para vocês. O ideal é vocês entenderem como é o perfil do seu líder, da sua liderança. Então, porque cada liderança pensa de uma forma e cada liderança quer que a entrega seja feita de uma forma. Então, o ideal é mapear a liderança, a gente faz reuniões, eu e a Duda, com a expectativa, inclusive a gente faz planejamento trimestral, semestral e anual. Quando a gente inicia o ano, a gente já reúne com o desembargador para fazer esse planejamento, qual é a ideia do que ele vai querer, o que a gente vai ter que alcançar, para preparar esse passo a passo que a gente coloca no POP. Então, por exemplo, a gente teve um gap na questão das sessões. A gente era de direito público, tinha poucos processos em sessão, e a gente foi para uma Câmara de Direito Privado. Mudou totalmente a realidade. Então, a gente teve que se reunir, ver o que era necessário, porque o desembargador trabalha muito com grupos de WhatsApp, ele faz a correção 100% dos votos, não tem uma pessoa que revisa. Então, é sempre interessante você entender como que a sua liderança quer, aí a gente senta e mapeia com os assessores a melhor forma possível deles fazerem as entregas. Então, todos os POPs a gente faz em colaboração com todos os assessores. Não sai só da minha cabeça. Eu chego e falo, tem que ser dessa forma. A gente abre uma reunião, um chá especial, para a gente entender como que é a dinâmica de entrega deles, para que eu possa colocar e atender a todos os interesses, tanto do desembargador quanto a da assessoria. Vou agora conseguir abrir para vocês a Wiki e passar um pouquinho. Pessoal, é muita informação, então, se vocês tiverem dúvida e quiser um direcionamento em relação como que vocês querem trabalhar, porque devem ser perfis diversificados, e o meu é estritamente jurídico, né? Um gabinete de desembargador. Mas eu falo por experiência, quem veio do 1º grau e como a gente já teve experiência no administrativo, isso é replicável tranquilamente na parte de gestão, né? Ou numa secretaria, ou num departamento. Pessoal, como vocês viram aqui, essa é a nossa wiki, né? A nossa wiki a gente acessa diretamente pelo e-mail. Essa é o loop. E aí, como vocês veem, a gente tem ela é meio setorizada. Isso aqui, essa é o que fala, explica um pouquinho o que é essa ferramenta. Ela tem que dar uma atualizadinha ali. Ela ficou na fase de teste, na verdade, nesse período. E aí, o que eu falei para vocês, é em colaboração em tempo real, né? Então, é vivo esses procedimentos, esses protocolos. Então, se tiver qualquer alteração, seja a gente muda de câmara, como já aconteceu, que eu espero que, né, a gente se mantenha por ali por um tempo
na questão do direito privado, mas se tiver qualquer alteração, a gente automaticamente vai fazer as adaptações necessárias. Então, a gente se reúne e vocês vão ver que a gente tem lançamento na parte jurídica de códigos, né? Então, tem vezes que aparece um processo sobre uma demanda específica que a gente nunca fez. E aí a gente precisa colocar no PJE para a gente poder assinar o acordo. Automaticamente, a gente já, na demanda, quando a gente assina o acórdão, a gente já atualiza o POP com esse código novo, para a gente deixar todo mundo a par e a gente comunica, inclusive o time inteiro, olha, aconteceu uma situação no processo X desta forma, e aí a gente já coloca todo mundo na mesma página, porque caso aconteça, tenha um caso diferente, esteja um caso semelhante a esse, a pessoa que não fez esse processo, ela já está ciente que tem uma situação assim, e que pelo menos se ela não lembrar, ela vai saber, fala, ó, eu lembro que falou alguma coisa, ou vai no POP, ou até aciona a parte jurídica, ou me aciona para a gente ver exatamente qual que é aquele caso específico. A gente mapeia tudo, então aqui, para vocês terem uma ideia, como a gente tem trabalho remoto, a gente tem diretrizes de como atuar no trabalho remoto. Então, a gente coloca tudo aqui escrito, quais são, né, como atuar, os requisitos e as regras de quem trabalha remotamente e equipamentos. A gente tenta trazer tudo aqui para direcionar. Eu fiz uma reunião recentemente para a gente ditar as regras, porque depois que a gente faz acordos, é muito mais fácil ir deixando as regras claras para que todos cumpram, né? Porque o combinado não sai caro, né, gente? Então, se a gente faz combinado e deixa extremamente específico o que a gente está esperando, a pessoa ela vai fazer essa entrega e ela não vai falar assim, nossa, mas eu não sabia que era para ser feito desta forma. Então, quanto mais a gente melhorar na comunicação do que a gente espera da entrega, fica muito mais fácil para a pessoa que está fazendo essa entrega se identificar. Então, eu sei que eu preciso fazer daquela forma. E aí, até para surgir as dúvidas. Olha, tá aqui, mas isso aqui não é. Eu não consigo cumprir. Então, a gente vai entender a necessidade da pessoa, do assessor, para tentar integrar tudo, a entrega e a necessidade do assessor naquela demanda específica ou naquela especificidade pessoal, né? Aqui, como a gente tem a possibilidade também, tem pessoas no híbrido, no remoto, mas tem assessores no híbrido. Então, por exemplo, se há uma necessidade específica, naturalmente a gente desloca a pessoa para o trabalho remoto. Então, essa flexibilidade nos ajuda muito a poder tanto organizar a parte das entregas quanto a vida pessoal. A gente dividiu em operações jurídicas, né, e administrativas, como eu tinha comentado com vocês. No jurídico, a gente, olha, eu vou abrir essa parte, ó, o roteiro diário da assessoria. Aí a gente coloca tudo que a gente faz para a gente, no dia, a gente etiqueta processos, a gente pede para o assessor analisar a complexidade, porque já tinha acontecido de, por exemplo, o assessor ter um processo que é um despacho simples e o processo ficar 10 dias dentro de gabinete. Então, enquanto esses 10 dias está correndo, por que não ele já não está correndo no cumprimento, né? Então, isso tudo é para ajudar no gerenciamento do assessor das demandas. Então, eu sempre friso essa parte. O gestor de gabinete é um olhar macro, mas esse microgerenciamento, o desembargador, o perfil do nosso desembargador, ele não é de microgerenciamento, ele dá a demanda e ele dá os prazos, estabelece as regras e confia que o assessor vai fazer a entrega naquele molde. Então, para a gente não ficar o tempo todo fazendo aquela cobrança, gerar uma ansiedade e não saber qual é a demanda mais urgente para ser cumprida. Então, estabelecer essas regras facilita demais o gerenciamento num todo, sabe? Da engrenagem inteira. Aqui a gente tem etiquetas de uso,
né? A gente coloca todas as etiquetas aqui que a gente tem para que eles saibam quais são quais etiquetas. Ninguém cria etiqueta sem a gente tiver conversar com o time ou comunicar ao time, porque aí um cria etiqueta, aí o outro não está sabendo que criou etiqueta. Aí quando você vai ver no PJE, tá aquele ninguém não faz etiquetas que não faz mais sentido. Tem que fazer sentido para todos, né? Então, o importante é sempre estar alinhado com o time, porque quando a gente faz tudo esparçado, o perigo de isso ser reflexo na hora da gente dar uma decisão, e aí, como a gente é uma Câmara, a gente está dando decisões conflitantes, é muito grande. E é nos pequenos detalhes que a gente começa essa organização, desde a etiqueta para o assessor tá orientado, quanto para os entendimentos, né? Então, a gente entende que todos os detalhes são muito importantes para o gerenciamento do gabinete. Já que depois alguém me ajuda com o tempo, tá? Porque eu sei que a gente deu uma atrasadinha e aí eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou passar naquele credenciamento de novo, gente, porque aí veio das operações administrativas, que aqui a gente foi o que eu falei para vocês, que a gente faz todo um apanhado de recepção dos novos integrantes. E, por incrível que pareça, a gente vai agora, recentemente, a gente vai fazer. Mais para frente a gente vai fazer, porque a nossa estagiária, infelizmente, o período dela terminou conosco, a gente sofre muito, né? Porque a gente já qualificou e aí a gente quer ficar no time, mas a gente não tem, né, cargo para todo mundo. Mas essa trilha, inclusive, é da estagiária quando ela chegou, da Aninha. E aí a gente tem todo esse protocolo. E aí eu falo que eu estou aqui hoje exatamente porque a gente mostrou como a gente faz esse passo a passo. Então, tem o procedimento administrativo de admissão, credenciamento do usuário do sistema dos TJ, porque tem a parte interna junto com o tribunal, a capacitar da rotina diária da assessoria. Então, aquele POP que a gente estava lá de rotina, a gente passa. A gente solicita o preenchimento do quadro, né? Lá, a gente tem o assessor tem a liberdade de escolher as matérias que ele tem mais afinidade. Isso significa que a gente vai ficar atrelado a essa escolha? Não. Quando a gente tiver um gargalo muito grande, a gente faz um acordo que todos vão fazer todas as matérias. Porém, a gente otimiza o nosso tempo se o assessor tiver mais afinidade. Então, não adianta nada a gente, num momento crítico, com muita demanda, a gente não saber direcionar, né? Então, assim, nós temos muito direito bancário. Então, a gente tem uma pessoa específica de direito bancário. Sim, ela trabalha quase 100% com direito bancário. Só ela? Não. Lembrando que das substituições. E aí ela também, ela ela é nosso hub de conhecimento daquela matéria. Porém, todos trabalham com essa matéria. Mas a gente centraliza, a gente está num esforço essa semana. Eu estou vindo virado porque eu estou vindo do TJ Pernambuco, a gente estava numa imersão lá com o desembargador e um evento do FIAGE, que era de inovação. Então, a gente segrega o time. Foi uma assessora junto com a gente, porque a gente foi fazer a apresentação da Alexia. Então, todas as nossas ações são estratégicas. Então, quando a gente tira uma pessoa do time para fazer qualquer ação externa, a gente se reorganiza dentro do gabinete, para que isso não impacte de forma alguma dentro do gabinete. Então, como não tínhamos sessões essa semana, a gente se reorganizou para que a gente focasse na diminuição de estoque dentro do gabinete. E aí a gente tem outra regrinha lá, que além dos prazos, a gente também tenta toda semana terminar o gabinete com menos processo do que entrou na segunda-feira. Então, a gente está sempre remanejando a estratégia. Por quê? Não sei se vocês perceberam, mas de março para cá, a distribuição, não sei para vocês, mas para nós, assim, depois eu tive um afastamento longo, quando eu retornei tinha 40 processos dentro de gabinete. Hoje a gente está com quase 100. O que acontece? Eu não tenho processo com mais de 3 dias dentro de gabinete. E é 100 processos.
E o que acontece, pessoal? Isso quer dizer que eles estão produzindo muito, mas está entrando muito. Então, a gente também faz acompanhamento pelo BI a respeito da distribuição, porque também a gente tem que sopesar, porque não é questão que os assessores não estão trabalhando, é a questão que a demanda aumentou demais. Então, a gente muda a estratégia. O que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que olhar? Como que a gente vai trabalhar com esses prazos? Como a gente vai trabalhar com se tem ou não compensatório? A gente não tem a política de, estourou no gabinete, se você não pode sair, não pode se ausentar. Raramente a gente faz isso, a não ser que seja uma excepcionalidade, mas eu falo que nunca aconteceu da gente suspender férias compensatórias em razão disso. A gente se reestrutura, a gente faz um remanejamento da estratégia para saber como que a gente vai atender todos os prazos já pré-estabelecidos. E eu falo que os assessores eles conseguem lá se organizar. Lembrando, gente, que a gente trabalha 100% com IA. Né? Então, eu falo isso porque para a gente chegar nesse nível, teve todas as capacitações necessárias, a gente faz essa adaptação e o cuidado do uso da IA. Né? Então, a gente sabe que falar isso traz um pouco ainda de temeridade por alguns, né? A gente anda por alguns tribunais, porém, para a gente chegar nós temos, o terceiro ano consecutivo que a gente finaliza ano com um gabinete zerado. Então, zerado mesmo. Então, não é que a gente mandou para a secretaria ou a gente fez. Não, a gente minutou tudo com processos e votos dentro do PJE para a inclusão de sessão. Então, a gente não inclui processo e a gente não faz inclusão em pauta sem o processo estar pronto. Né, para não ter aquele efeito rebote de incluir tudo e depois o assessor ter que correr atrás para poder fazer essa inclusão, e aí já chega processo novo. Então, no começo, a gente conseguiu organizar não tinha tanta produção, até a gente conseguir equalizar para colocar na sessão. É uma realidade um pouquinho diferente, é um pouco mais custoso, a gente precisou pensar como fazer isso para não sobrecarregar, mas ao mesmo tempo, óbvio que a gente não vive num país de Alice no País das Maravilhas, obviamente a gente tem dias tensionados, porém a gente sempre pensa em conjunto. E aí eu sempre abro isso porque assim, tudo é feito colaborativamente. Então, ontem eu falei, tem um assessor que tem muita facilidade, né? Junto comigo, fala assim, olha, ele distribuiu demais essa semana, vamos recalibrar aí para a gente poder tentar fazer as entregas. Então, é sempre conversado. A gente solicita, né, o preenchimento de dados pessoais, a gente tem os mini bios, porque para todo mundo faz alguma atividade extra de tentar levar o conhecimento, né? Para a gente poder compartilhar. Eu falo, quanto mais, muitas vezes quando eu venho para cá mostrar isso, eu aprendo mais com alguns colegas pós, né? Porque aí vem trazendo as experiências, os dilemas que a gente passa juntos, e a gente sempre está fazendo compartilhamento de conhecimento. O desembargador dá muitas capacitações, ele vai em outros gabinetes também para ajudar a implementação das ferramentas de IA, uma vez que a gente usa 100% desde quando a gente começou. Antes a gente usava as ferramentas pagas, hoje a gente usa quase que exclusivamente a nossa ferramenta institucional, que futuramente está aí no processo de nacionalização e acredito que, inclusive, consegue acoplar junto com o EPROC. Mas realmente ainda está nesse processo de nacionalização. A gente compartilha a agenda de... Tá. Perfeito. Vou passar aqui rapidinho, tem mais uns 5 minutinhos. A gente compartilha a agenda do gabinete, toda a organização, a gente faz isso prévio, sempre lembrando, pessoal, a gente precisa conciliar todos os interesses. Não adianta nada a gente forçar e pressionar, e a gente entender que o assessor, dentro naquela dinâmica, não vai me fazer entrega, entender o que está acontecendo, para mostrar as necessidades dessas agendas, extras ou não, e comunicar a eles sempre
em reuniões. Eu faço reunião diária. Aí todo mundo vai estranhar, né? Porque eu tinha uns traumas de reunião, inclusive, quando a gente estava na gestão. Só que a gente tenta ser o mais objetivo possível. A gente fez um realinhamento dos chás, 15 minutos para passar, ultrapassamos. Algumas vezes sim, quando a gente traz o jurídico, mas a gente já está tentando seccionar isso para a gente ter um hub de conhecimento. E aí, pessoal, a gente está tentando sempre, e isso aqui a gente está tentando fazer as melhorias, e agora a gente vai vir com uma plataforma nova também. Eu não sei como que vocês estão nessa questão do uso de IA, mas agora a gente já sabe que não é só mais a preparação de prompt, é a construção da nossa base de conhecimento, correto? Isso aqui tudo nos ajuda a gente ter tudo estruturado dentro do gabinete, porque isso aqui é a estrutura da rotina para uns direcionamentos, mas a gente tem padronização de minutas, a gente tem direcionamento como é fazer entrega, porque quando vir a ferramenta de IA, a gente já está com tudo organizado para entregar para ela, para que ela nos entregue o que a gente quer, né? Então, para que a gente possa pedir, a gente tem que saber pedir. E como que você vai saber pedir se você não conhece sua rotina? Né? Então, isso tudo aqui que a gente está apresentando, que eu estou apresentando para vocês, aí vocês veem que a plataforma serve, a gente vai dando um tique, tá? A gente preenche, isso aqui vai vir, essa primeira coluna já vem pré-estabelecida, depois a gente vai dando tique se já foi realizado ou não, quando a pessoa chega. Tá? Então, a gente vai abrir um para o novo estagiário, a gente ainda não sabe quem vai ser, por isso que não tem um nome já pré-definido. E aí a gente coloca todos esses passos a passos, e quando a gente for fazendo, e aí você vê, a gente capacita, quando ele entra no gabinete, ele vai ser capacitado em todas as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. A gente tem Planner, a gente tem Teams, a gente usa Chroma Key para até esses detalhes. A gente capacita todos sabem o que a gente precisa usar, se vai entrar numa reunião, se a gente usa PJR+, tudo, eles vão saber de tudo, um apanhado geral do que a gente faz dentro do gabinete. Aí, principalmente hoje, né, a capacitação da Alexia, que é a nossa ferramenta diária. E aí a gente vai fazendo esse check para poder ajudar na organização se a gente não esqueceu nada. E aí, isso tudo, gente, eu falo, nos ajuda a ter uma rotina organizada. E sempre baseado na colaboração, na escutativa do assessor e principalmente da nossa liderança também. E eu sou o elo que ajuda a entender qual é a demanda que o desembargador quer e como a gente vai fazer essa entrega da melhor forma possível. Então, gente, essa aqui é a nossa wiki. Eu não sei onde está o meu Canva, se alguém puder me ajudar, eu vou deixar os meus contatos. Se tiverem dúvidas, compartilhamentos, esse aqui é uma ferramenta interna, então eu não consigo disponibilizar para vocês, mas eu posso, né? Eu falo que a gente sempre está fazendo uma troca de experiências, então, se tiverem interesse, eu posso mostrar mais especificamente. Ah, Ellen, eu vi alguma coisa que me chamou a atenção e talvez eu usaria na minha rotina. A gente conversa. A Duda também, ela sempre está se disponibilizando para falar como que a gente uniu, porque é a minha parte de gestão com o olhar dela de laboratório com a especialidade dela, que é a experiência do usuário. Lembrando, gente, que a experiência do usuário para a nossa área jurídica não é apenas a gente pensar no jurisdicionado, que é o nosso foco principal, mas a gente não pode esquecer do servidor, porque para a gente poder fazer a entrega, para chegar no jurisdicionado, a gente tem que olhar para quem está fazendo a entrega, né? E não fazer isso da boca para fora, não só falar, porque está chegando a NR1 e etc e tal. Não, fazer porque realmente faz sentido. Porque se você tiver uma organização dentro de gabinete, se você tiver uma organização de rotina, se você ajudar o time inteiro no seu gerenciamento, o gerenciamento num todo vai funcionar como engrenagem. Então, acho que era um pouquinho isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que, né, tenha atendido aí um pouquinho as expectativas. Eu fico à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida depois ou durante a semana, ou também via Teams, WhatsApp. Parabéns, Ellen. Pessoal, vocês têm alguma pergunta?
Ou a gente pode Como que é o acervo do gabinete? A gente é uma Câmara de Direito Privado, né? Hoje a gente tem... eu vi pela carinha de vocês quando eu falei que eu tinha 100 processos em gabinete. Gente, a gente veio do primeiro grau, tá? Eu entendo quando eu falo isso, porque a gente já teve 3.000 processos para a gente baixar e etc. E tal. Nós temos hoje aproximadamente em estoque, deve estar girando uns 3.000 processos. Tá? Hoje, dentro de gabinete, se não me engano, a gente está... porque hoje de manhã eu estava em trânsito, não, mas todo dia de manhã eu dou uma olhadinha, mas a gente deve estar com quase 200 processos pautados, incluídos em pauta, né, distribuídos nas sessões subsequentes, o desembargador não participou essa. E dentro de gabinete, para minutar voto, hoje a gente tem 100 processos. Né? E aí é o que eu falo, a gente está tentando acompanhar essa distribuição, porque hoje a gente tem 100 processos, mas a gente não tem nada acima de 5 dias. Né? Então, a gente está tentando acompanhar sobre essa questão da distribuição, porque eles estão produzindo muito. De segunda para quarta, a gente estava em evento e eu tento acompanhar um pouquinho como está a produção. A gente tenta fazer, medir quando a gente está fora, quando a gente não tem. A gente faz a mensuração de todos esses números para a gente entender quais as ações que a gente coloca, que o momento que a gente coloca as ações. E a gente tinha 56 processos minutados de segunda para terça. Né? Então, a gente está com muita demanda. Hoje eu não vou ter atualizado o BI, que eu não entrei, mas esse é o nosso estoque. Né? É uma Câmara de Direito Privado, é uma Câmara que não era nova, a gente tinha acervo antigo, mas no final do ano passado a gente conseguiu zerar o gabinete. Parabéns. Só um minutinho. É uma meta pergunta, assim, você tem um POP de como é que atualiza o wiki? É só você... A gente tem uma... Eu não tenho essas especialidades. Eu falo assim, é que eu acho que não tem só ambiente de laboratório, mas eu não sou laboratorista. Quem tem essas especializações em relação às metodologias é a Duda, e ela que constrói essa formatação. Eu falo que é o layout, né? Quando a gente está montando, e aí ela que vai procurando as ferramentas, a melhor forma possível. No tanto que ela vai fazer a apresentação, hoje a gente está já mexendo com Cloud Code, e aí a gente vai apresentar uma ferramenta, uma plataforma que foi feita, mas a gente tem mapeamento de tudo. Quando ela faz, a gente tem um planner, porque o foco hoje era o wiki, mas eu não sei se na hora de passar ali vocês viram que estava ali capacitação do planner. Todas as atividades a gente solta cards, tudo. Por exemplo, o desembargador pediu para a gente analisar a questão de precedentes. A gente abre um card com quem é os responsáveis. Aí tem a pessoa, a liderança desse projeto, né, no caso lá. A parte jurídica. Como eu sou gestora, eu delego para uma liderança jurídica para ela acompanhar, e eu fico acompanhando essa parte. Eu sou formada em Direito, gente, eu fazia minuta de decisão, sentença e despacho no primeiro grau. Só que a gente entendeu que no segundo grau, para a gente ter um time muito grande, precisava de uma gestora concentrada na gestão do gabinete para que os demais estivessem 100% focados na entrega da minuta. Então, a gente faz um mapeamento de tudo que a gente e inclusive do que não dá certo. Então, por exemplo, a gente tentou implementar uma ferramenta. Por que não deu certo? Né? Se foi porque o usuário não conseguiu usar, porque não atendeu a expectativa que a gente... Ou simplesmente, realmente, não aderiram. Então, o planner serve para a gente mapear todas as ações que o desembargador nos dá. Eu quero uma ferramenta X ou eu quero chegar num resultado. Aí ela pensa na parte de
tecnologia e UX, nos apresenta, a gente roda com a assessoria, a gente tem um período de teste e a gente faz a experiência do usuário. A Alexia foi feito assim. Eu sempre dou exemplo da Alexia, porque geralmente é mais palpável para vocês entenderem, porque é uma ferramenta de IA. Então, quando a Alexia veio, a nossa assessoria não queria. Por quê? Porque a gente já usava os LLMs pagos de mercado e a gente já usava muito bem, porque o desembargador fazia essas capacitações do time. Então, obviamente, a ferramenta nova não entregava com a velocidade que as LLMs de mercado entregavam. Só que a gente precisava lapidar. Então, quando eu falo para você, a gente coloca lá o nosso time, a gente sopesa tempo de entrega de minuta e ida de outras ações, e aí a gente mapeia isso. E aí a gente foi tentando ver como que eles estavam se comportando. E a gente faz toda uma estrutura, análise de dados, qual que foi o número de entrega, quanto que a gente melhorou com a entrega. E hoje nossos assessores só usam a Alexa. Inclusive, quando a Alexa cai, é um desespero total, né? Eu falo, hoje a gente, né, quando a gente tem uma certa dependência, apesar da gente ter as outras pagas ainda em gabinete. Então, a gente mapeia tudo. A gente tenta deixar ali um rastro para que quando aconteça uma saída ou um afastamento, e também para a gente tentar compartilhar. A gente se baseia muito no compartilhamento de informações. Então, a gente deixa ali uma trilha, porque quando a gente vem aqui ou conversa com outros colegas, e a gente sempre é procurado no próprio tribunal também, em alguns gabinetes de desembargadores, porque a gente trouxe uma estrutura totalmente diferenciada que não existia. Então, para a gente poder compartilhar, até mesmo para a gente mostrar se foi viável ou não aquela ferramenta de uso. Então, a gente mapeia, assim, essas estruturas, o que foi tirado ou não, e aí a gente coloca, ali tem no card do planner, esse acompanhamento. E aí tem os checklists, inclusive, depois, se vocês quiserem, a gente pode ter um momento também, de mostrar como que o planner funciona. Aí cada um tica se já respondeu a demanda. A gente tenta trazer, eu brinco que a gente tenta trazer tudo que tem, a gente fala nos laboratórios, as metodologias adaptáveis ao mundo jurídico nosso, do dia a dia, que a gente sabe que é de muitas minutas, gente. Eu sei que a gente tem, a gente tem uma realidade fantástica, mas hoje para a gente zerar gabinete, a gente teve que usar uma estratégia. Hoje a gente está no mundo, o gabinete a gente está surfando no flow agora, né? Mas a gente tem o caos quando há um aumento, por exemplo, de distribuição, que aí não é culpa nossa e a gente vai procurar entender e falo para vocês, é porque a advocacia está anos-luz na nossa frente por causa da IA. Então, aí vem os prompt inject, então a gente já está na procura para saber, então a gente já aciona a nossa TI, a UNIA, então... e tudo isso a gente precisa estar mapeado e escrito e direcionado para todos. Mais alguém? Parabéns pela... Porque quando existe aquele desespero do pessoal lá, ela realmente ajuda muito no seu trabalho dia a dia. Então, o que você poderia dizer para as pessoas que ainda resistem ao uso da IA? Não resistam, porque esse já é a gente fala muito, a gente vê muitas palestras de inovação, não é o futuro, gente, é a realidade. Então, se eu falo isso porque eu sofri o dilema de não minutar mais e estar na gestão, foi um desafio para mim. Então, eu já sofri de ter muitas demandas, e eu falo assim, cara, hoje a gente tem ferramentas para nos ajudar. Ontem a gente estava numa capacitação, numa oficina de IA, e eu estava com alguns magistrados e servidores. Eu via resistência. Não, vamos só até aqui. Vamos só até aqui. Gente, testa. A gente precisa lembrar da cultura do erro de uma forma positiva, sabe? A gente tem que tentar se arriscar, porque... Olha, eu falei, a gente coincidiu da distribuição, isso foi uma detectação, quem detectou foi até a Duda, que de março para cá, em relação à evolução do Cloud Code, cara, a gente está na desvantagem com a advocacia. Então, se a gente não começar a olhar
de uma forma diferente para a tecnologia, nós mesmos vamos sofrer. Então, é melhor a gente ir todos juntos, se dar a mão, todos juntos, a gente está no... E ninguém vem falar de Titanic, tá, gente? Vai estar todo mundo no mesmo barco, gente. Então, se nós nos unirmos forças para a gente superar o medo juntos, a gente vai conseguir avançar, porque está todo mundo com medo. Né? A gente tem os nossos medos também. A gente não é esse paraíso, gente, grama do vizinho é verde. A gente tem medo. A gente tem os problemas normais do uso da ferramenta. Nosso time passou por toda essa parte de... Aí a gente fica muito animado e aí esquece que tem que ter a acurácia porque é o ser humano. Não é assim... Só aqui fala bonita para uma palestra, gente. É de verdade. A ferramenta, ela é para nós, é a nosso favor. Só que a gente não está sabendo. É tanto medo que a gente acha que ela vai substituir. Não tem substituição. A gente pode ter a ferramenta. Se nós não soubermos usá-la, não vai ter. A ferramenta, ela está ali. É igual os modelos. É só a gente tentar lembrar quando tinha os modelos. Quanto que a gente sonhou em ter uma forma mais rápida de fazer a entrega. Quanto a gente sonhou da gente ter mais tempo para fazer uma leitura. Imagina você dormir, a gente passou isso agora. Eu tinha uma oficina, a Duda está apaixonada pelo Cloud Code, a gente está correndo, aí a gente precisava fazer uma alteração na oficina, ela colocou no Cloud Code enquanto a gente dormia. O Cloud Code entregou. Quando a gente acordou, a gente só precisava revisar, gente. Olha o que sonho. Mas a gente precisava revisar. Ela não deu o que a gente revisa o que a gente colocou lá. Por isso a base de conhecimento é importante, porque o conhecimento da ferramenta vem do humano. A ferramenta só está entregando o que está entregando porque o humano não está dando a base de conhecimento suficiente. E aí, em relação a quem não quer, eu falo porque a gente faz esse diagnóstico, é o medo. Mas pensa, está todo mundo, a gente está iniciando juntos. Olha que legal se todo mundo se abraçar e, né, se dar a mão, ir juntos superando esse medo um de cada vez. Vamos compartilhando. Eu errei aqui, vamos melhorar ali, porque a advocacia está fazendo isso. Enquanto isso, nossos gabinetes estão ficando abarrotados. Né? Então, a gente tem que ser realista. Como que você quer viver o hoje, porque não é mais o futuro. Então, eu aconselho a trabalhar o medo, a cultura do medo, e nos darmos a mão. Né? E a gente é um poder judiciário único, e eu falo aqui, o exemplo, eu estou muito honrada pelo convite, muito obrigada, agradeço ao desembargador Pedro, porque a gente simplesmente teve o nosso salto de fé, gente. A gente acreditou. E a gente passa pelos mesmos percalços de todos, mas nosso slide até quando da operação é um salto de fé, é acreditar que a gente pode fazer desse judiciário um pouquinho melhor a cada dia. Obrigada, amor.